Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Colossenses capítulo 2, vamos levar aqui a partir, glória a Deus, do verso 8, versículo 8, Colossenses, uma palavra para a nossa vida, igreja. Aleluia, glória a Deus, para que nós possamos estar atento, né? Atento porque que a gente estava hoje falando foi acerca de que, igreja? Doutrinas, capítulo 2 de Colossenses, a partir do verso 8. Se não, nós já estávamos hoje tratando acerca de que? Doutrinas. Doutrinas de homens. E nós estávamos discutindo um assunto que, se a gente humanamente, homens, olhar a situação, né, a gente excluiria, a gente afastaria da obra, disciplinava, né? Se fosse o homem, a doutrina do homem, as punições humanas chegariam, sim ou não? Mas a doutrina de Deus é diferente. Muitas vezes, quando nós falamos acerca de doutrinas, a gente tem que entender que existe doutrina de homem, humana, e muitas vezes os homens que colocam a doutrina, na hora deles, essas doutrinas não servem. Porque muitos dos homens botam a doutrina, mas para eles, para chegar a eles, para punir aqueles que fazem a doutrina, nunca serve. Nós estamos vendo aí, né? Esse dia eu vi um pastor tanto doutrineiro, que sempre, né, foi chamado como pastor de, aleluia, como é que se fala, né, de pastor de exortação, ou pastor que não aceita coisa errada. Depois usar o texto bíblico para se defender dos seus erros, das suas falhas. Sim ou não? Nós vimos na internet isso aí, passou aí. Não vou citar o nome dele, porque para mim me cabe, cada um tem o seu preço a pagar com o Senhor. Amém, igreja? Porque aquilo que a gente fala para a igreja tem que ser para a gente. Depois eu não posso chegar aqui e pegar um texto bíblico para me defender do pecado. O mesmo texto que eu pego para exortar a igreja, depois eu pego para me defender. Isso aí é coisa de Deus. A gente já olha e começa a ver que muitos estão no caminho e se perderam no caminho, dentro da igreja, mas se perderam no caminho de Cristo. Porque a mesma palavra que a gente pega para colocar uma doutrina, ou a mesma palavra que você pega para exortar alguém, dizer para ela que aquilo ali que ela está vivendo, ou que ela faz está errado, e quando é para mim, eu pego para me defender. Então isso aí a gente já vê como é que as coisas de Deus, coisa de Deus não é mais de Deus, né? E o apóstolo Paulo, em nossas cartas Colossenses, ele veio tratar disso, igreja. Havia uma preocupação dele colocar isso na igreja e dizermos na igreja para se preocupar com as doutrinas de homem. Porque a gente já pregou sobre isso aqui, mas a gente sempre precisa trazer o que é doutrina de homem, porque que hoje a palavra vem porque a gente está passando por uma situação que tem situações e há situações, igreja. Amém? Tem coisas que realmente a gente tem que, o quê? A gente tem que ser severo, sim, há momentos de outras situações que a gente tem que ser severo, depende da vida, né, da pessoa, ou o cargo ministerial da pessoa. Nós temos que ser severos, mas tem coisas, igreja, que é o próprio Deus, igreja, que vai ali tratar, né?
o próprio Deus que vai doutrinar. Porque quem pode fugir, né? Quem pode fugir da face do Senhor? Quem pode se esconder dos olhos do Senhor? Ninguém pode, igreja, se esconder dos olhos de Deus. Né? Então, tem coisas que muitas vezes a doutrina do homem, elas são mais para afastar a pessoa da igreja do que o que, igreja? E tem doutrina de homem também que são doutrinas maliciosas, e muitas vezes imposto na igreja para que aquele líder tire proveito daquilo. São doutrinas que muitas vezes deixam que a pessoa cega. Porque eu estive conversando com uma pessoa, eu soube de um caso, né? Então tem muitas coisas que fazem parte de doutrinas que às vezes a pessoa é para deixar o outro cego. A pessoa não entender, ela fica presa com a doutrina e ela achar que ela não tem força sobre aquilo, que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode falar aquilo, que ela não pode se argumentar. Uma coisa eu vou dizer para a igreja precisa aprender isso, a igreja de Cristo ela precisa aprender isso. Deus não chamou ninguém para que você fosse calado, aleluia, por ninguém. Que o pastor ele sempre direito de não ser calado, ou mesmo também tem que ter esse mesmo direito de não ser o que calado por uma doutrina. Você não pode falar isso, porque a doutrina deste lugar não permite que você fale, a doutrina deste lugar não permite que você se expressa, a doutrina deste lugar não permite que você faça isso, aquilo, outro, mas quando olha para o do pastor, não tem coisa pior do que a doutrina que ele próprio coloca na igreja, sim ou não? No dia de hoje nós estamos vendo coisas acontecer aí, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? E essas igrejas continuar, esses pastores continuar, porque a igreja, a recompensa não é agora, a recompensa é depois. Então eu sempre falo para a igreja, vigiar e tomar cuidado, porque nesta vida você pode tudo. Aqui não pode fazer de tudo, pode desobedecer, pode responder, aqui não pode criar, aqui não pode descriar, não pode fazer de tudo. O único lugar que não pode fazer é no céu. Então lá tem que ser íntegro. Aleluia, Pai, para lá tem que ser pessoa íntegra, pessoa de caráter, pessoa que realmente serve a Deus, que está disposto, que se lançou, que se entregou para servir a Jesus Cristo. E para isso a gente não precisa todo dia escrever uma carta, uma doutrina, colocar numa igreja dizendo para eles, é assim, toma aqui, aqui tem que ser desse jeito. Não é isso, Cristo não fez isso com ninguém. Amém, igreja? Cristo não fez isso com ninguém. Nós temos que ter entendimento do que é servir a Deus. Precisamos nos preparar para isso e estar preparado para a vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então o mundo hoje, ele vai pela doutrina. A doutrina, né? As pessoas são presas à doutrina, são sufocadas à doutrina, né? Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que se Jesus ele liberta, por que muitas pessoas estão presas? Há muitas pessoas que estão presas, estão acorrentadas, estão amarradas. A mordacidade que é o pior de tudo, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não pode falar, não pode se expressar. Só tem que ouvir, né? Ouvir e fazer o que mandam. Mas muitas vezes não é Deus que manda, é o homem que manda. Então olha o que Paulo vai dizer no versículo 8 de Colossenses capítulo 2, ele diz, olha, ele vai falar para a igreja, para os irmãos, tenha cuidado. Ele está dizendo que a igreja, quando ele diz tenha cuidado, ele está dizendo, vocês prestem atenção, vocês vigiem, fiquem atentos. O grande problema hoje de pessoas que se frustram com a igreja, pastores, é porque elas entram na igreja para obedecer a doutrina, mas não obedecer a Deus. Ela não olha, né? Ou muitos vêm para a igreja também para aquela doutrina que convém a ela. Isso para mim é um mal gravíssimo, pessoa. Aquela igreja me aceita porque eu gosto de viver desse jeito e lá não me ataca, né? Lá não tem doutrina que me ataca, ou que mexe com a minha roupa, ou mexe com alguma coisa que eu gosto de fazer e viver. Então ali não me agrava, ali não me agride. Então ali é um lugar bom que eu escolhi para ficar. Peraí, já está errado isso aí. Porque o melhor lugar para a gente viver não é um lugar que a gente se agrada, mas é um lugar que o Senhor nos escolheu para estar. Aleluia, glória a Deus. Mas está o que, igreja? Livre. Sendo, aleluia, glória a Deus, sendo pessoas
livres, não pessoas amarradas, correntadas, amordaçadas, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, tenha cuidado para que ninguém os torne o quê? Escravos, presos, né? Olha o que Paulo está dizendo. Ninguém está dizendo o que, igreja? Está dizendo liderança, homens, mulheres, pastores, né? Os torne escravos por meio de argumentos sem o quê? Sem valores. O que é argumento? Por meio de palavras. Palavras, doutrinas que não tem valor nenhum para Cristo. Hoje eu estou tratando do pastor, agora a gente pensou tudo com a pastora de uma situação. E isso aqui é a verdade, igreja. A gente tem que tomar cuidado quando outro, não, mas a Bíblia, não, peraí, a Bíblia diz o que é isso? A gente tem que entender o que a Bíblia diz sobre acerca de doutrina. E a gente não pode achar que a doutrina de Cristo nos dá o direito de nós, muitas vezes, tomar uma decisão de a gente tirar as pessoas da outra igreja, da presença de Deus, da casa de Deus, né? Muitas vezes isso, como chega muito caso de muitas vezes pessoas, de ouvir pessoas que o pastor excluiu. O que excluiu? Aquele que não congrega mais. Quem é o homem que tem esse direito, igreja? O pastor dessa igreja que nunca pecou, ele não peca no pensamento. Não, mas qual é a gravidade do pecado? Tem pecado que é grave, mas para a Bíblia diz, igreja, que para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecador. Para Deus não tem pecado, peraí. E ele como é que faz? Que a pessoa, se nós cada dia nós punir, se eu mesmo fosse me punir pelo meu pensamento, eu não estaria nem pregando no altar. Porque muitas vezes o pensamento ele foge, o pensamento muitas vezes são pensamentos que não agradam quem? A Deus. O próprio Jesus, igreja, o Salvador que vai lá nos julgar, ele disse isso, que a gente só de pensar nós já pecamos. Peraí, já é uma grave para a nossa vida. Porque até parece, né? Mas é igual Jesus disse, aquele que tiver pecado, que tira a primeira pedra. Parece aquele que exclui as pessoas, ou que dá um afastamento da pessoa, eles não têm o que? O pecado. Há pecados, igreja. Há coisas que precisam ter uma disciplina. Dependendo de vida, pessoa, do cargo, há uma disciplina. Amém? Mas hoje a gente vê, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa, né? As pessoas estão sendo disciplinadas, né? Colocadas pelo canto, colocadas no esquecimento. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente sabe que o próprio Jesus ele disse: não julguei para que não venha a ser o que é julgado. Eu vi muito relato de pessoas: eu saí da igreja porque aquilo, eu saí da igreja por causa daquilo, eu saí da igreja por causa daquilo. Mas porque eu saí da igreja porque o pastor me afastou, eu saí da igreja porque eu recebi uma disciplina muito pesada, né? Eu saí da igreja por isso, aquilo, outro. Então, igreja, a maior disciplina é do Senhor Jesus Cristo. Como eu estava conversando com a pastora, não tem disciplina maior para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, a disciplina que vem de Deus. Porque ninguém escapa dos olhos de Deus. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Às vezes, sabe o que acontece? Muitas pessoas que entram no erro na igreja, que a vez de não aceita ali o conselho pastoral, que prefere se rebelar, já está recebendo a punição de Deus no mundo lá fora. Porque tudo aquele que sai do mundo para a casa de Deus, aquele que foi lavado, remido, colocado veste de roupa nele, aleluia, glória a Deus, e o Senhor vestiu, né, roupas limpas, quando volta para o mundo é para se sujar, igreja. E a pessoa já está recebendo a punição. Quando ela volta, não existe punição maior do que essa, do que você ir para o mundo do pecado e ficar lá no mundo da lavação do pecado, a pessoa voltar para o álcool, voltar para as drogas, voltar para o crime, para a prostituição, homossexualidade, voltar a viver a vida dela todinha. Então, a casa que muitas vezes nós, servos de Deus, temos que pensar, igreja, acerca disso. Acerca disso. E esse negócio, muitas vezes, que vamos afastar da igreja, muitas vezes não é um bom negócio. Dependendo da prática, dependendo do que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo. Porque tem gente que, na verdade, igreja, ela está na igreja, mas ela está escandalizando a Deus. Aí é uma outra
Mas tem coisas que não é um escândalo a Deus, é uma coisa que está sendo interna, muitas vezes é um pecado oculto que a pessoa está vivendo, ou cometendo, oculto dos olhos dos outros, mas dos olhos de Deus não. E muitas vezes isso acontece, a punição é tão pesada, tão severa, porque aquele que já está no pecado, dependendo da punição, da doutrina, daquela igreja, daquele lugar, essa pessoa vai voltar ao mundo, igreja. E depois, para ela retornar, o pastor vai querer fazer isso aqui, para trazer ela de volta. Vai dizer que ele não quer nada, ela não quer nada, com Cristo. Mas todos nós estamos sujeitos, às quedas, todos nós estamos sujeitos à queda. Só que as pessoas às vezes não entendem isso, não olham para isso. E aí ele vai dizer assim, tenha cuidado para que ninguém os toque escapa por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria, o quê? Que vem da onde? Sabedoria humana, não é de Deus não, igreja. Essas coisas vêm do ensinamento de criaturas humanas e do Espírito que domina o universo e não de Cristo, que domina o quê? A potestades, pensamentos, muitas doutrinas são doutrinas até de diabólica, maligna, que impõem na igreja para criar prisão na vida das pessoas, para pessoas serem o quê? Presas, amordaçadas dentro da igreja, pessoas viver como escravo dentro da igreja. Aleluia. A pessoa não ser livre, não ser feliz. Porque a gente encontra pessoas dentro da igreja que ela vive chorando. E aí, pastor, nós vamos fazer visita de pessoas que é só na igreja, a gente chega lá, a pessoa começa a chorar. Gente, por que isso? Por que a pessoa chora? Chega lá um pastor de uma outra cidade, para aquela cidade, e aquela pessoa chora, se derrama ali, porque está vivendo cheio de problema. Enquanto o pastor está preocupado com a doutrina, a ovelha está sofrendo. Porque a doutrina aqui é desse jeito, é aquilo que Jesus falou, a doutrina, ele expõe doutrina pesada, pesa sobre as costas do povo e não carrega o povo, e o povo sofre. A igreja de Cristo está sofrendo, a igreja de Cristo, quantas delas estão lá fora no mundo da perdição, que voltaram para não amassar no pecado por causa desse tipo de coisa, igreja, por não entender que somos falhos e somos pecadores, igreja, que o nosso Deus, ele sabe punir cada um de nós da maneira certa. Nós homens não sabemos, igreja. Nós temos que velar e zelar, aleluia, pela casa de Deus, amém? Pela casa de Deus. Mas nós temos também que ser pessoas racionais, igreja, e entender que tem casos e há casos. Mas o que a gente pode ver muito por aí afora é que as pessoas, tipo assim, eu não quero nem saber. E é por isso que tem muitas igrejas hoje que estão vazias, que já começaram há anos e anos atrás, e outras igrejas estão caindo por causa desse negócio. Ele vai dizer assim: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estar unido com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estares unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então, assim, pecados foram o quê? Aleluia, sepultados com Cristo. E nós ressuscitamos com Cristo, vivemos, nascemos, aleluia, glória a Deus. Então, os filhos de Deus, igreja, tem que ser tratado de uma forma diferente.
E muitas vezes acontece, os homens acham que é dom. O problema é esse. É quando a gente acha que nós somos dono da igreja. Como é? Tem gente que é dono da igreja, que manda na igreja, Deus já não está mais lá. Mas quando a igreja é de Cristo, aleluia, glória a Deus, é Deus que ordena, é Deus que manda. Porque a gente não vai entender. Como é que a gente pode entender? Por que é a punição de Deus na vida de uma pessoa? Tem muita gente que já está dentro da igreja, que ela está passando por uma luta, passando por um processo, sem até ela contar para o pastor que ela cometeu um deslize, que ela cometeu uma falha, mas ela já está passando o processo dela, e ela nem conhece, sabe bem disso. A pessoa sabe, a pessoa que é racional, ela sabe onde está a falha dela, ela sabe o que ela está vivendo na vida dela, foi por causa de algo que ela fez na vida dela, que ela cometeu alguma coisa que desagradou o seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. E todo mundo sabe disso. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós vamos vir o quê? A repreensão de Deus. A gente vai passar por alguma situação, a gente vai passar por algum momento difícil, porque Deus não pode deixar a gente passar ilesa, igreja, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, aleluia, o Senhor ele só exorta o filho que ele ama. Então Jesus te ama. Então Deus, quando ele vem para te exortar, para te chamar a atenção, é porque ele te ama e ele não quer que você viva no pecado. Mas muitos homens, eles querem fazer a função de Deus, não quer ser maior do que de Deus. Às vezes a punição, aleluia, que os homens dão às pessoas, estão sendo punição maior do que até a punição de Deus, porque Deus sabe do Espírito. O homem quer tratar da carne, acha que fizer tal coisa, vai estar punindo. E algumas doutrinas de homem, alguns pastores, ele usa da doutrina de vingança. Vingança, se vinga. Aí vai ver, agora o fulano vai ver o que eu vou fazer. Eu já vi pastor dizer isso aí, eu já passei por isso. Ele não estava no pecado não, mas eu vi alguns autoritários, homens autoritários, que se diz homens de Deus, e vim para cima de mim, e dizer que vai fazer, que ia acontecer, que não sei o que lá, irmão, quer não passar por cima de Deus, querendo me dar punição, se eu tentando, sabe o que, irmão? Me calar, me amordaçar, mas eu tenho um Deus que vela comigo, é o Senhor, se levantou na minha frente, irmão. Porque minha vida é vida para agradar o Senhor, não agradar o homem. Só que o homem queria que eu fizesse para agradar ele, a vontade dele. Deus falou: não, eu não te chamei você para se sujeitar ao homem e nem fazer vontade de homem, eu chamei você para fazer a minha vontade. É por isso que você tem que entender, igreja. Quando Deus chamou você para fazer a vontade dele, Deus chamou você para fazer a vontade de homem. E muitas vezes a pessoa está amarrada, está aqui na igreja amarrada, ou muitas pessoas se lançam no mundo, eu cometi um pecado, a igreja me puniu, eu vou sair daqui. Sai da igreja não sai de Cristo não sai do caminho de Cristo não, sai dessa igreja. Vai buscar um outro lugar para você permanecer, oferecendo o teu culto ao Senhor, oferecendo a sua adoração ao Senhor, porque Deus não tem nada a ver com isso não. Mas o bispo, eu cometi um delírio assim, um pecado é até grave, mas Deus vai te punir. Deus sabe como vai te punir. Deus sabe como vai te tratar. Deus sabe como vai te tratar. Pergunta que os homens, você sabe por quê, igreja? Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu você lá de fora, quem te chamou lá de fora foi Deus. O pastor em cima do altar. Ainda que o pastor vai na boca de fumo, mas foi porque Deus permitiu. Te encontrou você lá, na boca de fumo tinha 5, 6, 10 com fuzil, e só você saiu de lá, porque Deus escolheu você naquele dia, naquela noite, levou ele como instrumento para te levar na palavra, para você sair de lá. Então, peraí, o homem não tem autoridade de te calar, nem de te punir, e nem fazer o que ele bem tem, de botar para fora de igreja nenhuma. Então, se te botar a igreja dele, procura outro lugar, procura a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que tem a doutrina cristã de Cristo, para deixar o Espírito Santo, Deus, tratar de você, para que você não venha sofrer mais além da punição. Porque tem gente que ela sai da igreja, ela vai passar 5, 6, 7,
8 anos fora da igreja e está pagando um preço maior do que a punição. Às vezes o Senhor já deu a punição para ela, ela já até pagou a punição, mas está lá fora, porque está fora da presença. Porque sabe o que é? Porque ela foi punida pelo homem e depois não tem força para voltar, está pagando agora o preço do homem. Não paga mais o preço de Deus, mas é o preço do homem, igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de fazer pessoas pagar o preço do homem, não o preço de Deus, aleluia, colocou na vida das pessoas. Porque Jesus disse que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, igreja. Aleluia, glória a Deus. E às vezes tem pessoas que estão passando além do tempo. Tem gente que vai ouvir também na internet que está afastado do caminho, que afastou porque tomou uma punição na igreja, porque aconteceu alguma coisa. Entendam uma coisa: há casos e há casos. Aleluia, glória a Deus. Procura, aleluia, voltar para o caminho do Senhor. Aleluia, não prolongue a punição de homem sobre a tua vida, porque de repente a punição do Senhor já passou. O que você está vivendo foi aonde o homem te colocou, não Deus. Porque o homem acha que tem o poder de colocar pessoas. Sabe por quê? Tem pastor que puniu a pessoa está no mundo. Sabe o que está vivendo aquilo lá? Desobedeceu a minha autoridade, desobedeceu a minha ordem. Que Deus é lugar. Olha o que Deus fez. Primeiro lugar, igreja, Deus não quer levar ninguém para viver assim. Não, Deus não. Deus é amor. Deus, Jesus, ele não veio para pegar a gente, libertar a gente, e depois, porque erramos ou aconteceu alguma coisa, e lançar a gente lá fora para sofrer de novo, não. Que Deus é esse? Amém? E lançar a gente na maldição, não. Deus não lança ninguém na maldição. Quem se lança na própria maldição é o próprio homem, com a sua própria escolha. Mas entenda uma coisa: nós somos servos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a gente tem que ver até onde vai a nossa autoridade com as ovelhas de Cristo. Porque o homem não tem ovelha, quem tem ovelha é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai falar para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E tem gente, pastor, que acha que ele é dono da ovelha, que a ovelha dele, a minha ovelha. Eu não tenho ovelha nenhuma. E eu não tenho ovelha, não sou dono de ovelha nenhuma. Eu sou um instrutor de Deus na terra. Deus me chamou para aconselhar, para instruir, para mostrar o caminho. Amém? Se a pessoa não quer receber a instrução do céu, Deus trata. Eu não tenho como tratar de alma e espírito de ninguém. Eu posso trazer a palavra, cuidar da pessoa, né? Dar uma mensagem espiritual, orar, entrar em batalha espiritual, fazer mais. Quem vai cuidar dessa alma é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Então eu não posso fazer diferente daquilo que Deus não me chamou e não me autorizou a fazer. Como muitos igrejas, né, preferem julgar, preferem condenar, ser juiz, aleluia, né? E muitas vezes nem consulta a Deus. Está assim, acontece, pronto, acabou. A casa tem escândalos. E a pessoa precisa entender: eu escandalizei o nome de Cristo. A igreja de Cristo, eu preciso obedecer aqui essa ordenança de Deus para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Mas não é a pessoa ser excluída, arrancada e largada, não. É você receber a ordenança de Deus. Em muitos casos, igreja, a pessoa não quer dar uma carta, a pessoa vai, seja livre. Você não vai obedecer o teu tempo que você tem para você ter um conselho com Deus, viver uma vida, voltar a viver uma vida espiritual com Deus, de obediência. Então você não aceita. Toma aqui uma carta e vai servir a Deus onde você quiser servir a Deus. Onde você quiser viver do teu jeito. Amém? É desse jeito. Mas a gente não pode ficar por aí como a gente está fazendo, muitos punir da punição, botar coisa pesada nas costas dos outros e deixar eles sofrendo lá fora, igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Deixar sofrendo. Então a gente não tem essa autoridade, né? Aleluia, glória a Jesus. Então, essa passagem, essa mensagem de Deus, vem dizendo assim, versículo 13: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinha a lei, mas agora Deus os ressuscitou. Junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados.
Aleluia, glória a Deus. Então nós somos filhos de Deus. E quem é filho, Deus que é igreja. O Pai que vai cuidar, é Deus que cuida da gente. Se a gente que eu tenho ovelhas que não obedecem o pastor. Eu tenho ovelhas que não obedecem o pastor. Tanto aqui em Moçambique, Malai, tem ovelhas que não obedecem o pastor. Eu aqui tenho. Né? Aqui na sede do Brasil tem. Que não obedecem o pastor. Mas eu instruo. Aleluia, glória a Deus. Não quer uma coisa que eu digo, conserta. Porque quando descer a sepultura, não tem mais conserto. Mas eu não posso chegar ali, pum, taxar, obrigar. Você vai fazer assim, tem que ser, não tem que ser assim. Conserta. Porque se Deus resolver que chama, ou se Jesus voltar, você ficará, ou se descer a sepultura, vai para o inferno. Está onde? Na desobediência. Não está claro, igreja? Está claro, está ciente? Está ciente. O altar falou, mostrou. Então é assim que se faz. Eu não preciso chegar na pessoa e ali espancar. Depende do caso. Se for uma coisa que gravou a imagem de Cristo, né, o Evangelho de Cristo, né, a igreja de Cristo escandalizou, aí a gente vai pedir direção de Deus e vamos ver o que vai ser feito. Entendeu? Se a pessoa não quer obedecer, não quer um conselho, não quer voltar, não quer escandalizar, então toma aqui uma carta e vai seguir o teu caminho. Amém, irmão? Porque aqui não pode viver desse jeito, tem que se consertar com Cristo. Entendeu? Então, né? Mas assim, mesmo esse tempo, né? Visitante, a gente nem tem que olhar para isso. Mas os membros não, amém? Então, igreja, a gente tem que entender isso. Agora a gente querer viver espancando as pessoas, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ficar mostrando e nem revelando o pecado de ninguém. Deus não chama para isso, Deus chama para tratar, para cuidar das almas. A gente aconselha, Deus quando mostra, nós chama, nós aconselha, nós mostra e mostrando que o pecado leva a gente para onde? O inferno. Seja o bispo, o apóstolo, o pastor, pastora, seja quem for, o pecado leva para o inferno. Então, o que nós temos que fazer o quê? É consertar, é obedecer, aleluia, ao nosso quê? Ao nosso Deus. Se a gente desobedece aquele que vai colocar, né, nós no céu, como é que a gente entra no céu? É isso que nós mostramos. Sim ou não, pastor? Pelo amor de Deus, que é isso? Se a pessoa desobedecer a Deus, a Jesus, que vai levar você para o céu, como é que vai entrar no céu? É o que a gente faz, ensina, mostra o pecado. Amém? Mas em muito lugar, igreja, tem pessoas que estão sofrendo. Quando nós vamos visitar pessoas, a gente vê a pessoa sofrendo. A pessoa está sofrendo, está triste. Então, que Deus ele possa, igreja, em nome de Jesus, trazer para as vidas das pessoas clareza acerca da vida dela. Que ela possa entender o que é pecado, igreja, o que está vivendo no pecado. Tem gente que está na igreja vivendo um pecado muito grande. Infelizmente, nós, pastores, não podemos tomar parte de situações, aleluia, glória a Deus, por amor à alma. Sim ou não? Amor à alma. Infelizmente, se a gente pune, o mundo abraça. Porque quem já está fraco, igreja, é o mundo que é isso. O que o diabo quer é doutrina pesada. Por isso que o diabo, que é Paulo que ele vai dizer, que a doutrina que vem o quê? Das potestades malignas. O próprio diabo coloca no coração das pessoas, tem que ser assim, ó, para essas doutrinas expulsar as pessoas da igreja, claro. Porque se a própria fala que o homem é falho, né? Se o próprio Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos pessoas ilimitadas, pequenas e insignificantes, aleluia. Então, peraí, o diabo sabe disso também. Então, muitas vezes ele vai no coração daqueles que a mim já esquerdo, aleluia, que é o mundo, aleluia, né? E faz o quê? Coloca ali aleluia, no coração deles, coloca no coração deles ali de fazer o quê? De uma doutrina pesada para expulsar o povo da igreja. Amém? Glória a Deus. Glória essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
para essa mensagem de Deus na tua vida. Que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém?